Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e nesse vídeo aqui a gente vai comentar a resolução CFC 1612 de 2021, que é o Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade, tá? Antes da gente ir aqui para a leitura e comentário dos itens, deixa eu pedir duas coisas para você. Primeiro, se você gostar aqui desse vídeo, deixa uma curtida, dá um joinha, dá um like aqui nele, que ajuda bastante o nosso trabalho, tá bom? E o pedido dois é se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo por aqui, beleza? Então, agora sim, pessoal, vamos lá para a resolução 1612 de 21, começando aqui pelo capítulo 1, que trata da Constituição, características e finalidades dos conselhos. Então, vai ser dito que os conselhos de contabilidade, foram criados pelo Decreto 9295 de 46, com suas alterações, dotados de personalidade jurídica de direito público e forma federativa, prestam serviços de natureza pública e têm a estrutura, a organização e o funcionamento estabelecidos por este regulamento geral. Ok? Então, ó, nos termos da delegação conferida pelo decreto-lei, são competência dos conselhos de contabilidade o seguinte: registrar, fiscalizar, orientar e disciplinar técnica e eticamente o exercício da profissão contábil em todo o território nacional, regular e coordenar o exame de eficiência, o cadastro de qualificação técnica e o programa de educação continuada e editar as normas brasileiras de contabilidade de natureza técnica e profissional. A sede fica em Brasília, né? Do do Conselho Federal e tendo cada estado seus regionais, mais o Distrito Federal. O exercício da profissão contábil, tanto no setor privado quanto no público e terceiro setor, constitui prerrogativa exclusiva dos contadores e dos técnicos em contabilidade legalmente habilitados na forma da lei e demais regulamentos do CFC. E aí segue mais explicando o que é o contador e o que é o técnico, né? O contador é aquele graduado em curso superior, com registro ativo na categoria, e o técnico é diplomado em curso de nível médio, com essa denominação, e que também tenha registro ativo nessa categoria, tá? Segue aqui, ó, os conselhos de contabilidade fiscalizarão o exercício da profissão baseado em critérios que observem as atribuições de cargo, de emprego ou atividade, independentemente da denominação que tenha sido atribuída. Eles são organizados e distribuídos pelos próprios profissionais da contabilidade, tá? Parágrafo 1º, o CR6, com princípios de organização e estruturas estabelecidos pelo CFC, ao qual se subordinam, são autônomos no que se refere à administração dos seus serviços e gestão dos seus recursos, ao regime de trabalho e às relações empregatícias, observadas as normas editadas pelo Conselho Federal. Basicamente, o que você vai comentar muito aqui é que os regionais são subordinados ao Conselho Federal, tá? Sobre a estrutura organizacional superior dos Conselhos de Contabilidade, é composto por plenário, presidência e vice-presidências. Os empregados dos Conselhos de Contabilidade são regidos pela CLT, certo? É importante aqui do artigo 4º. Os conselhos de contabilidade gozam de imunidade tributária total em relação a seus bens, rendas e serviços. É competência do Conselho Federal a regulamentação e controle de atividades finalísticas, financeiras, econômicas, administrativas, contábeis e orçamentárias dos conselhos de contabilidade, ou seja, dele mesmo e dos regionais. Os CR6 encaminharão ao Conselho Federal, no prazo fixado, suas prestações de conta do exercício, observando os procedimentos, condições e requisitos por este ato estabelecido. As contas dos CR6 organizadas e apresentadas na forma de relato integrado com pareceres e deliberações de Câmara de Controle Interno e dos seus respectivos plenários serão submetidas à apreciação e julgamento do plenário do Conselho Federal. As contas de cada exercício são encaminhadas à vice-presidência de controle interno para deliberação da Câmara e julgamento. A apresentação das contas que trata este artigo fora do prazo, sem justificativa do presidente plenário, poderá originar a instauração de procedimento de tomada de contas especial. As contas e atos de gestão do CFC e CR6 serão auditados pela vice-presidência de controle interno do CFC, que vai emitir relatório, parecer, sobre essa prestação de contas. A análise e julgamento das prestações de conta dos CR6 e do CFC
será realizado pela Câmara de Controle Interno e pelo plenário do CFC, estando impedido de relatar e votar no julgamento o gestor responsável por aquela prestação de conta específica. Tá? O CR6 remeterão ao Conselho Federal até o último dia do mês subsequente o balancete mensal da gestão orçamentária e contábil, além de outras peças necessárias. As deliberações de plenário do CFC relativas a prestações de contas dos CR6 e do próprio CFC serão publicadas nos seus respectivos portais da internet. Capítulo 2 dos Conselhos de Contabilidade, composição, eleição, mandato, competência e receitas. O cargo de conselheiro nos regionais ou federal é de exercício gratuito e obrigatório, sendo considerado um serviço relevante. O Conselho Federal é constituído por 27 conselheiros efetivos e igual número de suplentes, com registro ativo em cada um dos 27 CR6, eleito de forma na legislação específica para mandato de 4 anos, com renovação a cada biênio, alternadamente. Primeiro elege-se 1/3, depois 2/3. Tá? Na eleição de 2/3 do plenário, vão ser eleitos representantes de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Na eleição de 1/3 de renovação, serão eleitos os representantes de estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima e Distrito Federal. Na composição dos regionais, serão eleitos conselheiros efetivos em igual número de suplentes, na forma da legislação específica. No período compreendido entre o término do mandato do presidente até que se proceda à eleição de novo titular, assumirá a presidência o conselheiro de categoria de contador do terço remanescente, portador do registro mais antigo. Os conselheiros do CFC serão eleitos por um colégio eleitoral integrado por um representante do CRC por este eleito por maioria absoluta, em reunião especialmente convocada. Artigo 12, é importante. Qual é a composição dos conselhos regionais? No mínimo 9 conselheiros com igual suplentes e no máximo 36 conselheiros com igual suplentes, obedecido esse critério aqui, ó. Até 12 conselheiros para aqueles regionais que tenham até 8.000 profissionais, até 15 conselheiros, os que tenham entre 8 e 12 mil profissionais, até 18, de 12 a 18 mil profissionais, até 21, de 18 mil a 24 mil profissionais, até 24, dos que possuem 24 mil até 30 mil profissionais, até 27 conselheiros, de 30 a 40 mil profissionais, até 30 conselheiros de 40 mil até 50 mil profissionais, e até 33 conselheiros de 50 mil e 1 a 60 mil profissionais, e até 36 conselheiros para os regionais que possuam acima de 60 mil profissionais. Então, esse é o critério, tá? A ampliação do número de conselheiros, de acordo com os limites, somente será permitida se o CRC apresentar justificativa no aumento da demanda e comprovar um índice de inadimplência de anuidade inferior a 30% nos últimos 3 exercícios. Os conselheiros dos regionais e respectivos suplentes são eleitos de forma direta, mediante voto, aplicando-se multa a quem não votar, né, em até o valor da anuidade. Quem não votar e não tiver justificativa. Os presidentes dos conselhos serão eleitos dentro dos seus respectivos membros de contadores, admitidas uma única reeleição consecutiva para mandatos de 2 anos. Ok? A limitação à reeleição aplica-se também ao vice-presidente que tiver mais da metade do mandato presidencial. Ao presidente incumbe a administração e representação do seu conselho, né? Considera-se revogada ou decisão suspensa. Se o plenário, na reunião subsequente a que o presidente determinar alguma decisão, não confirmar por maioria de 2/3 sua composição, nos regionais, caso a decisão do presidente não seja aprovada, ele poderá interpor recurso com efeito suspensivo ao Conselho Federal, que vai julgar num prazo máximo de 60 dias. No caso de decisão do presidente do Conselho, não haverá recurso previsto no parágrafo 4º, prevalecendo o disposto no parágrafo 3º. O número de vice-presidências observa critério de razoabilidade, em referência ao número de membros efetivos do plenário. No caso de falta ou impedimento temporário definitivo, CF6, CR6, o conselheiro será substituído pelo seu suplente. As condições de elegibilidade serão editadas em resolução específica, devendo ser mantidas durante o decurso do mandato.
A extinção ou perda de mandato no Conselho Federal ou Regional ocorre em caso de renúncia, por superveniência de causa que resulta em inabilitação para exercício da profissão, por condenação à pena de reclusão em virtude de sentença transitada em julgado, por não tomar posse no cargo para o qual foi eleito no prazo de 15 dias a contar do início dos trabalhos do plenário, ou no órgão designado a exercer suas funções, salvo motivo de força maior devidamente justificado, por ausência em cada ano sem motivo justificado em 3 reuniões consecutivas ou 6 intercaladas, isso vale para o federal ou os regionais, falecimento, falta de decoro ou conduta incompatível com a representação institucional e dignidade profissional, descumprimento dos requisitos de elegibilidade previstos na resolução específica. Na hipótese de que o conselheiro for o único titular da categoria representante dos técnicos de contabilidade, a alteração de categoria importará na perda de mandato. Agora sim, a seção mais importante, né, que é a parte da competência. Então, vai começar o artigo 17, falar ao que compete o Conselho Federal de Contabilidade, tá? São muitas competências, a gente vai passar um pouco mais rápido, mas aí você fica ciente e volta aqui na resolução, caso precise. Compete ao federal elaborar, aprovar e alterar o regulamento geral dos conselhos de regimento interno, adotar providências e medidas necessárias à realização das finalidades dos conselhos, exercer função normativa superior, elaborar, aprovar e alterar as normas brasileiras de contabilidade, regular sobre os critérios de valores de anuidade, eleger os membros de seu conselho diretor e dos órgãos colegiados internos, regular e supervisionar o registro, fiscalização do exercício e programa de educação profissional continuada em todo o território, elaborar e aprovar o planejamento estratégico do sistema CFC-CR6, bem como orientar especificamente as áreas de fiscalização, registro e educação continuada, zelar pela dignidade dos seus profissionais, aprovar a indicação de profissionais de contabilidade em órgãos internacionais que tenham ligação com a contabilidade, dispor sobre a identidade profissional dos registrados dos conselhos, dispor sobre símbolos, emblemas e outras insígnias dos conselhos, bem como juramento, autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens dos conselhos, examinar e julgar as contas dos conselhos, dele próprio e dos regionais, criar, orientar, inspecionar e auditar os conselhos regionais, homologar regimentos internos dos regionais, regulamentar eleições próprias e dos regionais, aprovar orçamento anual e plano de trabalho do Conselho Federal, funcionar como Tribunal Superior de Ética e Disciplina, ou seja, a segunda instância em caso de se julgar alguma coisa relativa à sanção ética ou disciplinar, apreciar e julgar recurso de decisões dos regionais, publicar no Diário Oficial da União os atos exigidos por lei, manter intercâmbio com as entidades públicas ou privadas que tenham relação com a contabilidade, seja no país ou no exterior, celebrar convênios, protocolos, memorandos e entendimentos relacionados à contabilidade, aprovar a realização de convênios propostos pelos regionais, revogar, modificar ou embargar de ofício ou mediante representação qualquer ato praticado pelos regionais que seja contrário ao regulamento geral, ou seja, este regulamento aqui, responder à consulta de poderes constituídos em assuntos relacionados à contabilidade, estimular a excelência na prática da contabilidade, colaborar com os órgãos públicos e instituições privadas em soluções de problemas relativos à profissão, regular o exame de suficiência profissional, regular sobre o programa de educação profissional continuada, também sobre o programa de revisão externa de qualidade dos auditores, incentivar o aprimoramento científico, técnico e cultural dos profissionais, editar súmulas de jurisprudência, emitir instrução normativa interpretativa, deliberar por proposta do Conselho Diretor do CFC sobre intervenções nos regionais, aplicar penalidades aos conselheiros do federal e regionais, adotar e promover providências necessárias, adotar providências de interesse da profissão, instaurar processos de apurar irregularidades de gestões próprias do federal ou dos regionais, estabelecer critérios para enquadramento de infrações e aplicação de penas. Então, tudo isso são atribuições do federal, tá? Aí o artigo 18 vem dizer quais são as competências dos regionais. É basicamente uma relação de subordinação, tá? Os regionais têm certa
autonomia, mas estão subordinados ao federal em quase tudo. Então, ó, artigo 18, são competências dos regionais adotar e promover medidas necessárias, elaborar e aprovar o regimento interno próprio, submetendo à homologação do federal, elaborar e aprovar resoluções próprias, submetendo à homologação do federal, eleger membros dos conselhos diretor, processar, conceder, organizar, manter, baixar, revigorar e cancelar registro de contador e técnico, desenvolver ações de fiscalização, aprovar o orçamento anual e suas modificações, submetendo ao Conselho Federal, publicar nos diários oficiais do Estado ou União os atos exigidos por lei, publicar no portal de transparência os atos exigidos por lei, inclusive orçamento, balanços e afins, cobrar, arrecadar e executar as anuidades, bem como multas, observando os valores fixados pelo federal, cumprir disposições de legislação aplicável, expedir a identidade profissional, é a atribuição do regional, certificado de cadastro para organizações, julgar as infrações relativas ao exercício profissional, em primeira instância, né? Aprovar suas contas, submetendo depois ao Conselho Federal, funcionar como Tribunal Regional de Ética e Disciplina, ou seja, primeira instância, estimular a excelência na prática de contabilidade, propor ao Conselho Federal medidas de aprimoramento, aprovar seu quadro de pessoal, criar plano de cargos, carreira, manter intercâmbio com as entidades, celebrar convênios com essas entidades. Aqui é bem parecido com o federal, né? Admitir colaboração das entidades de classe em casos relativos a matérias de competência, incentivar e contribuir ao aprimoramento técnico-científico, colaborar dentro de sua jurisdição com os órgãos públicos nas soluções de problemas, adotar providências necessárias, pulou um pouquinho, a realização dos exames de suficiência, observado o que determina o Conselho Federal, promover a execução do programa de educação continuada, aprovar baixas de bens móveis, conhecer e instaurar processo destinado à apreciação e punição na base territorial, adotar providências de interesse do exercício da profissão. Ok. Fala-se também aqui dentro dessa resolução da seção de receitas. Então, quais são as receitas do Conselho Federal? 1/5 da receita dos regionais, legados, doações, subvenções, rendas patrimoniais e outras receitas, e as dos regionais, 4/5 do que eles arrecadam, legados, doações, subvenções, rendas patrimoniais e outras receitas. Da subordinação, aqui fixa mais essa questão da subordinação dos CR6 e suas penalidades, né? O CRC, hierarquicamente, se subordina ao Conselho Federal, ok? Tendo que cumprir suas decisões, atender tudo que o federal exigir, pedir, tá? Isso é o que está sendo dito aqui. Aquele regional que não cumprir, né, o presidente pode sofrer advertência escrita reservada, advertência pública, suspensão de até 60 dias, até destituição da função de presidente e restituição de eventual prejuízo apurado, tá? Então, são as penalidades caso se descumpra, um regional descumpra algo do federal. E aí o federal ele pode promover substituição do presidente destituído, tem poderes para isso, tá? E chegando ao fim, as disposições gerais finais, cabe privativamente aos conselhos de contabilidade, dentro dos limites de sua competência, aplicar penalidades a quem infringir disposições a este regulamento geral da legislação, ok? E é o que de mais importante a gente tinha para comentar sobre essa resolução, que é bastante grande, né? A 1612 de 21, tá bom? Mas e cai em exames de qualificação técnica, exames de eficiência, vira e mexe, ela é cobrada. E é importante também de compreender para todo mundo que é ou está estudando para ser profissional na área da contabilidade, certo? Então é isso, pessoal. Isso é o que a gente tinha para comentar, tá? Uma norma bem extensa, eu sei, né? A resolução aqui. Mas é isso, tá? Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa, escreve aqui abaixo que a gente troca uma ideia, tá bom? E no mais, vamos fechar aqui o vídeo só reforçando aqueles 2 pedidos do início. Deixa uma curtida aqui no vídeo se você gostou dele. E se inscreve no canal ativando o sininho da notificação, tá bom? Forte abraço e até
próximo vídeo.